Saudações em Cristo Jesus. Amado e amadas, queridos e queridos amigos, queridos irmãos, primeiramente damos graças a Ele, a esse Deus, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas, por mais uma oportunidade. Nós estamos aqui para gravar a segunda parte do estudo Quem somos, de onde viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Se você está conosco pela primeira vez, por favor não esqueça de cadastrar aí, dar um like, nos ajuda com os nossos estudos, com a nossa pesquisa. Nós somos um grupo de estudo, grupo ecumênico do caminho do amor, a semente de luz. Nós somos o grupo, o caminho do amor é Jesus, a semente de luz é o Evangelho. Nós temos 3 estudos na internet. Vida além da vida, nós estudamos a obra de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Estudo do Evangelho no Lar. Nós estamos gravando já o capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos, porque eles herdarão a terra. Estamos gravando hoje quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que nós estamos fazendo aqui. Você sabe quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? Já entrou essa curiosidade em você? Ou você dorme o sono da inércia? O Senhor Jesus nos ensina que nós devemos conhecer a verdade para que ela nos liberta. Porque nós fomos escravizados pela igreja, pela lei do pecado e da morte. Mas antes, oremos a Deus. Amantíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós lhe pedimos, ó Senhor da vida, que nos dê sabedoria, nos dê entendimento, Senhor, para que possamos fazer o melhor. Porque nós sabemos que o nosso planeta Terra é a nossa morada provisória, temporária, mas nós precisamos dela para evoluir. É para isso que nós estamos aqui. Senhor, nós estamos pesquisando a Tua verdade, porque nós queremos evoluir. Agradecemos por você. Aonde você se encontrar neste momento, em qualquer lugar do planeta Terra. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, faça um comentário aí, faça pergunta, nós responderemos nos estudos que iremos fazer. Todos os nossos estudos, primeiramente, nós cantamos uma música que é composição nossa, letra concernente à doutrina do nosso grupo. Lembrando que nós não somos uma nova religião, nós não somos uma igreja, nem centro espírita. Nós somos um grupo de pesquisa. Por isso nós usamos o livro o livro dos médicos, não, o Evangelho de Jesus, na luz da doutrina dos Espíritos. Mas por que na luz da doutrina dos Espíritos? Porque é a única doutrina que não tem preconceito. Nós somos ecumênicos. Somos ecumênicos, não podemos ter preconceito. A música que nós cantamos é das 3 revelações, que é a nova era.
Quando o tempo chegou, Jeová mandou Moisés naquele dia para libertar o seu povo da escravidão e da idolatria. Mas eles não aceitou, sempre os rejeitou. Assim exclamou o profeta Isaías, que a solução da salvação era a vinda do Messias. Que a solução da salvação era a vinda do Messias. Que a solução da salvação era a vinda do Messias. Messias chegou, novamente os rejeitou e mataram a fonte de luz. Novamente se corrompia com a grande cruzada, a Inquisição e com a idolatria. Mas os que diz cristão, com a Bíblia na mão, duela irmão contra irmão. Assim se cumpre as profecias, a agonia na religião. Assim se cumpre as profecias, a agonia na religião. Assim se cumpre as profecias, a agonia na religião. Nova era chegou e começou depois de João. Jesus chegou, nos ensinou que fora do amor não há salvação. Nova era chegou e começou depois de João. Jesus chegou, nos ensinou que fora do amor não há salvação. Jesus chegou, nos ensinou que fora do amor não há salvação. Jesus chegou, nos ensinou fora do amor não há salvação. Não há salvação. O nome de Deus seja eternamente louvado, glorificado e enaltecido. Para quem já assistiu a primeira parte do nosso estudo, quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que é que estamos fazendo aqui. Nós já gravamos a primeira parte, o que é o Espírito. O nosso estudo se encontra no livro dos Espíritos.
primeira parte, capítulo 2, onde Kardec aliás, os Espíritos da Verdade revela a Kardec que existe a Trindade universal, Deus, Espírito e Matéria. Esse estudo nos revela quem somos, o que é o Espírito. Nós explicamos o que é o Espírito. Hoje nós vamos explicar o primeiro elemento, né? Porque é Deus, Espírito e Matéria. Nós já falamos do que é Espírito, hoje nós vamos explicar, vamos estudar o primeiro elemento, Deus, o Criador, o Senhor da vida. Antes disso, eu quero lembrar de uma coisa. Antes de conhecer o Espiritismo, eu pensava da mesma maneira. E eu sentia incomodado por isso. Porque eu fui católico, apostólico, fiz a primeira comunhão. Até os 15 anos eu fui um seguidor de crachá, de carteirinha. Era religioso. Meio incoerente, assim, meio com o pé meio atrás, né? Certas coisas eu não concordava, mas eu aprendi que quando pequeno, quando eu perguntava para o meu pai alguma coisa, né? Por quê? Porque sempre eu tenho essa pergunta, por quê? Ele dizia, olha, quando o mais velho, quando uma pessoa mais importante fala, vocês têm que ficar quieto. É a lei do cala-boca, né? Mas, aos 15 anos, eu recebi a Bíblia de João Ferreira de Almeida, li de Gênesis e Apocalipse, completo. Daquela hora em diante, eu deixei de ser católico. Eu deixei de acreditar naquele Deus que eu aprendi quando criança. Porque eu pensava, poxa, a igreja prega que a Bíblia é o livro sagrado, é o livro intocável. E por que ela distorce ele? Por que eles não cumprem o que está escrito? Aí eu entendi por que ela é escrita em latim, para ninguém entender o que ele estava lendo, porque aí ele explicava da maneira que o sacerdote queria. E uma coisa, na minha cidade onde eu nasci, no interior de São Paulo, numa cidade chamada General Salgado, lá no cemitério, quando colocaram um cruzeiro bem grande, né? No cruzeiro tinha uma placa. Sabe, no lugar daquela placa onde está Jesus Cristo, o Rei dos Judeus? Lá tinha uma placa com a seguinte inscrição: eu fui o que tu és, e tu serás o que eu sou. Uma vez eu perguntei para alguém, o que quer dizer isso? Ele disse, ele está dizendo que nós somos, que eles um dia foi vivo. Igual nós. Um dia nós vamos ser mortos igual a ele. Será que é isso mesmo? Hoje, depois de conhecer a verdade, eu penso o contrário. Porque quando estamos no corpo, somos alma encarnada. Quando estamos do outro lado da vida, nós estamos na verdadeira vida. Lá nós estamos vivos. Morto, nós estamos na carne, é o contrário. Você compreende? Portanto, a polêmica é sobre Deus. Kardec, quando teve a oportunidade, depois de estudar, né? Kardec, pela conclusão de Kardec, pelo conhecimento que eu tenho, Kardec estudou a Bíblia completa, principalmente os 4 evangelistas. Só que Kardec usou a tradução da Igreja Católica.
Porque existe a tradução da Igreja Católica e a tradução dos evangélicos protestantes, que é a de João Ferreira de Almeida. Então tem uma coisa, a João Ferreira de Almeida tem 66 livros. A católica, na minha, quando eu me enxergava, eu contei 77 livros. Se você perguntar para o Google quantos livros tem a Igreja Católica, ele fala 73. Eu não consegui entender, mas depois de um estudo que eu fiz, eu descobri que tem várias traduções. Então, tem um teólogo na internet que fala que a Bíblia dos evangélicos protestantes tem 66 livros, mas tem a tradução católica que tem uma que tem 73 livros, tem uma que tem 77, tem Bíblia que tem mais de 80 livros, porque Bíblia não quer dizer livro sagrado, não quer dizer, a abreviação da palavra biblioteca, porque são livros num só volume, Então, Kardec estudou a Bíblia, estudou os 4 evangelistas e codificou a doutrina dos Espíritos. Aí Kardec, quando ele tem a oportunidade de conversar com os Espíritos da verdade, ele faz a pergunta, se eu tivesse oportunidade, eu também faria. É o que eu pensava. Porque quando eu li a Bíblia, eu pensei comigo, poxa, eu sou melhor do que esse Deus. Esse Deus é mau. Eu não faço o que ele faz. Porque esse Deus manda matar mulher, criança, idoso, manda matar nação inteira. Eu não piso numa barata. Toda a vida fui assim, eu não mato nada, não consigo matar um inseto. De Gênesis a Apocalipse, o primeiro mandamento, o Senhor adverte para não usar a imagem de escultura, para não trocar ele por uma imagem de escultura. Está escrito, isso está em Deuteronômio capítulo 20, maldito é o homem que adora a imagem de escultura. Maldito é aquele que o constrói. Você compreende? E eu digo, então por que faz isso? Não está escrito. Então, eu ficava... Então, eu não concordava com esse Deus. Kardec, depois de examinar e estudar a Bíblia, ele chegou a essa conclusão. Então, ele pergunta para o Espírito da Verdade, não quem é Deus, mas o que é Deus. E ele responde, sabedoria suprema, causa primária de todas as coisas, infinito, imutável. Este é o Deus verdadeiro. Mas nós, hoje, nós não vamos estudar o que é Deus. Nós vamos analisar, vamos pesquisar, por que é que Kardec pergunta o que é Deus. Porque quando eu pensava dessa maneira, eu não conhecia a doutrina dos Espíritos. Eu não sabia dessa pergunta. A minha pergunta era quem é Deus, né? Qual é o Deus verdadeiro? Então, para melhor saber o sentimento de Kardec, nada melhor do que nós ir examinar o Criador do cristianismo. Porque quem criou o cristianismo não foi Cristo, não. Cristo trouxe o Evangelho, as boas novas, para nos libertar dessa escravidão religiosa. Porque a igreja manipulou, fez um estrago no Evangelho de Jesus. Desde Gênesis e Apocalipse. A igreja distorceu tudo, distorce até o dia de hoje. A igreja nasceu na mentira, vai viver na mentira e vai fechar as portas com a mentira e não vai se converter. Está no livro de Apocalipse. Você compreende? Um dia desse eu vi um estudo de um pastor sobre o Apocalipse. Eles apresentam Apocalipse como uma coisa terrível, um dia de destruição. Não.
Apocalipse simplesmente está no grego, quer dizer revelação, é profecia, não tem nada de mal, não tem nada de destruição. E ele fala então, capítulo 22 é o último capítulo da Bíblia, é a vitória da igreja. Será que é mesmo? Porque todas as vezes que eu leio a Bíblia, que eu li, né, o capítulo 22, João chora. No final do terceiro milênio, ele olha, João vê todas as igrejas com as portas fechadas. Até a igreja dele. João Evangelista fundou 5 igrejas. Tudo com a porta fechada. João chorou. Começou a chorar de tristeza. Então o anjo disse, não, João, não tema. Aí mostra para ele uma multidão, tanto quanto a areia da praia. As vestes deles brilhavam com o branco que ele nunca tinha visto. O seu rosto, suas mãos, brilhavam como o sol. Aí João disse, Senhor, quem são eles? E João Evangelista não falou que foi que a igreja veio e arrebatou eles, não. O João Evangelista disse, esses são aqueles que aceitaram o Evangelho, viveram no Evangelho e aceitaram. Como ele disse, se o Filho de Deus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Os pastores, as igrejas pregam que quando Jesus vier, nesse tempo, quando a igreja fechou, é porque Jesus veio e arrebatou a igreja. Isso não está escrito. Mas até aí eles manipulam. Isso é manipulação. Por isso que nós ensinamos a fazer o evangelho no lar, a maneira que Jesus começou. Foi Jesus que começou a fazer o evangelho no lar. Porque depois, no final do terceiro milênio, não vai ter mais igreja. Não vai ter mais templo. Ninguém mais vai acreditar nos religiosos, nem nos políticos. Eles vão ficar solitários, então vão fechar as portas. Então, no lugar de nós, os verdadeiros servidores de Deus, seguidores de Deus, será aquele que ele disse para a samaritana. Os verdadeiros adoradores de Deus adoram em espírito e em verdade em qualquer lugar. Nós vamos servir a Deus dentro do nosso lar. Nós não precisamos ir para o templo. Não precisamos ser dominados pelo homem. Nós seguiremos o Evangelho de Jesus. Jesus reinará no nosso coração. Então, por que Kardec? Então vamos estudar Paulo, né? A carta de Paulo, ele escreve assim, porque, olha, presta atenção, meu irmão, raciocina, Kardec nos ensina que nós devemos ter a fé raciocinada, raciocina a pergunta, lê o que está escrito. Porque o problema é isso, é decorar o versículo e não saber explicar o que o escritor passou para quem está lendo. Paulo ele responde, porque certamente a resposta que ele escreveu, porque alguém perguntou para ele, fez a mesma pergunta que eu faço, que eu fiz e que Kardec também fez para o Espírito da Verdade. O que é Deus? Certamente fizeram essa pergunta para Paulo. Percebe? Paulo era um rabino, conhecedor da lei de Moisés. Ele não falou que era Deus de Israel, não falou que era Yahvé, que era Jeová, não. A semelhança outra passagem interessante é de Nicodemos, quando foi falar com Jesus. Nicodemos não era professor da lei, não era rabino. Ele não era a autoridade máxima da igreja. Qual é a pergunta que ele fez para Jesus? Senhor, o que é que nós devemos fazer para entrar no reino do céu? Ué, ele não sabia, a igreja não era a porta. A igreja não era a que levava para a Nova Canaã. Por que ele perguntou isso? Porque ele tinha certeza que a doutrina da igreja que ele pregava não levava a lugar nenhum, não passava do tempo, do tempo onde é que ele ensinava. E quando Paulo respondeu para aquele, porque certamente ele fez a pergunta, que Paulo escreve assim, Deus
não é o homem que se arrepende, e nem o filho do homem que mente. Você compreende? Eu não li a Bíblia, estudei a Bíblia, não entendi. Fiz um curso com Testemunho de Jeová durante 6 meses. Quando 6 meses, eles perceberam que não mudou a minha cabeça. Eu continuava pensando na mesma coisa. Porque a Bíblia, o Velho Testamento, tem centenas de perguntas, mas não tem resposta. Pergunta eu já tenho muito, eu queria resposta, eu quero a resposta. Não pergunta. Aí ele me convidou para ir ao templo. E percebendo a minha situação, eles então me ofereceram um livro. Qual é o nome do livro? Isso que Paulo escreveu. Deus não é o homem para que se arrependa, nem o filho do homem que minta. Aí eu pensei, espere aí. Aí está, Paulo também pensava igual eu. Por quê? Então agora vamos examinar. Você que conhece a Bíblia, você que estuda a Bíblia. Vamos, Deus não se arrepende. E lá na história, não houve um dilúvio, todo mundo sabe disso. Todo mundo fala isso, todo religioso fala isso, católico, evangélico, que houve um dilúvio que cobriu toda a terra com água. Então, a história de Noé, Noé é o ator, é a figura principal. Então está lá no primeiro capítulo, primeiro versículo da história de Noé. E Deus se arrependeu de ter criado o homem, enviou o dilúvio na terra e destruiu e matou todos os seres viventes. Primeira coisa, qual é o 5º mandamento da lei, dos 10 mandamentos, da Carta Magna, que Deus enviou a Moisés? Qual é o 5º mandamento que Israel, que o servidor de Jeová, de Yahvé, nunca cumpriu? O 5º mandamento é não matarás. Quase 6 séculos, a Igreja Católica desobedeceu 2 mandamentos, o 1º mandamento e o 5º mandamento, porque a Igreja Católica adora a imagem de escultura, feita pela mão do homem, e matava na Inquisição famílias inteiras na fogueira. Será que eles não leram esses 2 mandamentos? Será que Israel nunca compreendeu a Carta Magna, não matarás, que mata até o dia de hoje? Aí, o segundo, tem mais alguma vez, eu vou falar duas vezes, que todo mundo conhece. Você só vê nos pregadores evangélicos, você pregando, eles pregando, vê o poder de Deus, como Deus é poderoso, mas dessa maneira. A segunda parte está no livro de Samuel, quando o Deus chamou Samuel e disse: vai à casa de Davi para você ungir um dos filhos dele para ser o rei de Israel. Porque Deus tinha arrependido, porque eu estou arrependido de ter ungido Saul, rei de Israel. Então, pela segunda vez, o Deus de Israel se arrependeu. Josué escreve que ele estava destruindo uma nação, um povo, lutando contra uma nação, descumprindo o 5º mandamento, não matarás. Ele então orou a Deus, e está escrito, Josué orou e o sol parou. Meu irmão, pergunta isso para uma criança de 5 anos, que está no primeiro ano, na primeira série, se o sol anda. Ele sabe que o sol não anda, o sol é estrela. O sol nunca andou. Como é? E o povo chama isso de palavra de Deus. Deus é maravilhoso. Deus parou o sol por quase 11 horas. Isso é mentira mesmo. Não é verdade. Deus não precisa mentir.
Deus tem todo o poder. Você compreende? Agora nós vamos, esse é o Deus Yahvé, Deus Jeová. O povo de Israel, que nunca obedeceu o 5º mandamento, até o dia de hoje não obedece. Eles não perdoam, são vingadores, não são justiceiros, são vingadores. A Igreja Católica, que é a remanescência do Império Romano, como o Império Romano tinha 3 deuses, a igreja que veio do povo romano também criou 3 deuses. O que eu vou falar para você, não me falaram para mim não. Eu não disse no começo que eu fui católico até os 15, 16 anos. Eu aprendi isso, isso está no catecismo. Eles explicam por que Deus é 3. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então eles explicam assim. Deus é 1, mas é 3. É 3, mas é 1. Eu não sei em qual matemática eles acharam esse número denominacional. Eu não sei. Você compreende? Criou a Santíssima Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E bate nessa tecla que Jesus é Deus. É? Agora vamos para o salmista Davi. O que escreveu o salmista Davi? O rei de Israel, aquele que Deus mandou Samuel ungir ele. No livro do Salmo 139. Deus é onisciente. Percebe? Saúl está dizendo que Deus é um só. Aí ele fica que ele é onipotente, onipresente, é todo poder, mas é um só. Salmista. Agora vamos para o Messias, aquele que a igreja diz que é Deus, Jesus de Nazaré. Nós vamos examinar, quero que você também pegue a Bíblia e examina. Leia, vê se eu acrescento alguma coisa a mais. Eu não invento nada, eu falo o que está escrito aí. Capítulo 17, predominado pelo nome de oração sacerdotal. Então, João Evangelista coloca Jesus como sacerdote eterno. Jesus ora a Deus, percebe? Se Jesus é Deus, como é que Jesus precisa orar para Deus? Ele é Deus, não é Deus? Mas percebe? Leia, meu irmão. Não vai pelo que eu falo só, não. Pega a Bíblia e leia. Capítulo 17 do Evangelho de João. O Senhor Jesus, começando a oração, disse: Pai. Jesus eleva a Deus como Pai. Eu agradeço a Ti, porque eu consegui ensinar, provar para esses que Tu me deste, que o Senhor é um Deus único, de amor e que nada existe fora deste amor. Completamente diferente do Deus de Israel, porque Deus é amor, Ele não mata, Ele pede para não matar, e mata, e também não manda matar. Ele é um só Deus, e Ele não manda matar. Ele perdoa, Ele dá oportunidade. E o teu Filho, Jesus, para aquele que nele crê. Você vê que Jesus se coloca como uma segunda pessoa, não como segundo Deus. Aquele que nele crê, porque eu ensino, eu prego aquilo que o Senhor me mandou pregar. Tudo que o Senhor me mandou, eu prego. Ninguém viu a Deus. Só o Filho. Só Ele. As igrejas, principalmente os evangélicos protestantes, toda hora estão vendo Deus. Deus está falando com ele. Isso é anticristo, minha irmã.
O Senhor Jesus, ele declara, nunca ninguém viu Deus, nunca ninguém falou com ele. Minha irmã, presta atenção. Se Jesus disse que nunca ninguém falou com Deus, nunca ninguém viu Deus, ele não é Deus. Como você não viram Jesus? Se Deus é todo poderoso, sabedoria suprema, causa primária, como é que a igreja diz que Maria de Nazaré é mãe de Deus? Raciocina, meu. Você que tem pelo menos 2 neurônios na sua cabeça. Quem é que vem primeiro, a mãe ou o filho? Se Jesus é Deus, ele não é tão poderoso assim. Maria de Nazaré é mais poderosa, porque ela é mãe. Deus é sabedoria infinita, minha irmã. Deus não tem começo, não tem fim. Nós somos imortais. Só que nós começamos na estaca zero. Igual a matemática. Começa no zero, mas não tem fim mais. Aí é eterno. Mas nós temos um começo. Deus não tem começo. Como é que Maria pode ser mãe dele? Então Maria é mais do que Deus. Então Deus não é infinito. Quem é infinito é Maria. Dá para você entender? Eu não sei por que a igreja faz isso. E os evangélicos protestantes que ficam debatendo com a igreja. Que a igreja católica está errada. E por que eles não seguem a Jesus, como está escrito? Você compreende? Então vamos continuar. Agora vamos no batismo, presta atenção. No batismo, quando Jesus acaba de ser batizado, João Evangelista fala que desceu uma luz do céu e cobriu ele. E uma voz se fez ouvir no espaço. Não foi Jesus que falou. Essa voz veio do espaço. Eis aí o meu filho, a quem me comprazo. Ouve ele. O pai estava lá falando, o filho estava sendo batizado. Como é que Jesus pode ser Deus? Agora vamos no capítulo 12 do Evangelista João. No capítulo 12, eu contei, nesse capítulo 12, 9 vezes, o Senhor Jesus fala declarado que ele é filho de Deus. Que ele é o Filho de Deus. Porque neste capítulo ele está respondendo o que os sacerdotes estão questionando contra ele, porque ele diz que é Filho de Deus. Está vendo? Os sacerdotes questionam com ele, porque ele declara ser Filho de Deus. Ele não fala que é Deus. Ele fala que é filho. Se ele fala que é filho, eles querem matar ele, imagina se ele dissesse que era Deus. Novamente ouve-se a voz do céu, lá no céu, no espaço. Eis aí o meu filho muito amado, a ele dá ouvido. Todo mundo ouviu essa voz, não foi só Jesus não, todo mundo ouviu. E o Senhor Jesus, essa voz veio não por mim, não para mim, mas para vocês. Lucas, o evangelista Lucas, lá no monte da transfiguração, no monte onde Jesus foi orar, e aí apareceu Elias e Moisés, e eles resplandeciam como o sol. Os 3 apóstolos, João, Tiago e Pedro, ficaram embebecidos, morrendo de medo. De repente, uma nuvem envolveu os 3. E ouve novamente a voz do céu. Eis aí o meu filho, dá ouvido a ele. Novamente, ali estavam as 3 revelações, Moisés, Jesus e Elias, que representa a 3ª revelação. Como é que você tema, meu irmão, em dizer que Jesus é Deus? Eu faço uma pergunta para você. Antes de falar apenas 3 passagens, porque tem centenas de
de versículo que fala assim, que Jesus não é Deus, que Jesus é Filho de Deus. Mas eu vou falar só 3. Eu pergunto para você, em quem você acredita? Você acredita no Papa ou acredita em Jesus? Ou acredita em Deus? Porque Jesus fala todo o tempo que ele não é Deus. Deus no céu fala, chama Jesus de meu filho. Só porque o Papa canonizou. Maria de Nazaré, mãe de Deus, aí ficou complicado, ele não poderia voltar à palavra, né? Aí ele canonizou Jesus Deus, para não ficar a palavra em vão. Agora, em quem você acredita? Em Deus, em Jesus ou no Papa? Aí é uma decisão sua, é um livre-arbítrio seu. Falamos 3 passagens interessantes. Primeira, quando os apóstolos pedem para Jesus, Senhor, ensina-nos a orar. Como Jesus fala, Pai nosso que estás no céu. Ele fala, quando orar, dizei assim, Pai nosso que está no céu. Como é que ele é Deus? Ele está ali. Ele está falando que o Pai está no céu. Não está ali junto com eles. Precisa mais. Na cruz do Calvário, quando a multidão, os detratores começam a zombar dele, a ironizar ele. Ele então fala, Pai, perdoa. Eles não sabem o que faz. Ele fala, Pai, perdoa eles. Se ele fosse Deus, ele dizia, eu perdoo vocês, não é assim que ele diria? Não, ele fala, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, Deus é outra pessoa, é o primário, é o único. Agora nós vamos, no domingo de Páscoa, quando ele materializou a Maria Madalena, 2 palavras que ele fala, 2 pedidos ele faz para Maria Madalena. Vai, diga aos meus irmãos, que eu vou para o meu Deus, aponta para o céu, eu vou para o meu Deus que é o vosso Deus. Eu vou para o meu Pai, que é o vosso Pai. Você compreende, minha irmã? Agora eu não entendo por quê. Não sei qual é o sadismo. Meu irmão, Jesus não precisa da sua glória. Em vez de você ficar pregando que Jesus é Deus, por que você não prega o Evangelho, a moral cristã, a reforma íntima? Em vez de estar pregando, dizendo que Jesus foi embora. Porque esse Jesus que foi embora, faz 3.000 anos e não voltou até hoje, é um Jesus covarde, mau. Ele colocou a batata quente no nosso colo e foi embora. Esse é um Jesus covarde, não é o Jesus verdadeiro. Porque o Jesus verdadeiro, ele disse para Maria Madalena, eu vou, mas eu volto. Eu nunca vos deixarei órfão. Eu estarei convosco até o final dos tempos. Qual é o final do tempo, minha irmã? Não é o final do mundo como a igreja prega, não. Porque o mundo não vai acabar. O planeta Terra não vai acabar, não. Eu creio na palavra. O Senhor Jesus disse, os mansos herdarão a terra. Esses todo-poderosos, esses autoritários que estão ameaçando destruir o mundo, eles serão destruídos. É um sopro, minha filha. É só o coraçãozinho dele parar e já era. Já não manda mais nada. Você está compreendendo? Se o Senhor disse que os mansos herdarão a terra, eles herdarão a terra. Se o salmista Davi escreve no Salmo 38, versículo 38, Salmo 37, versículo 37, que vai chegar um tempo que o justo vai olhar de um lado e por outro não vai ver o mal. Então o mundo, o homem e o mal, as trevas, é a ausência da luz. Esses que querem destruir, que fazem guerra, que querem destruir essas autoridades, esses ministros, esses políticos que dão uma de todo poderoso,
ele tem um prazo de validade. Ele não consegue contar a vida dele com os dedos da mão. Porque tem um prazo de validade. Ele vai voltar para o plano espiritual. E vai ter que colher a semente, o fruto dessa semente que ele está plantando. Então, minha irmã, esse é o Deus que nós servimos. Deus não é, meu irmão. Meu irmão, a gente vemos que os nossos irmãos pregadores, cada um cria um Deus. A igreja, o povo de Israel criou um Deus que só era deles. Quem adorasse o Deus dele tinha paz. O outro ele tinha que matar. Não podia sobreviver. A igreja católica continua pregando a mesma coisa. Só é santo quem é da igreja. Os evangélicos protestantes saíram da igreja. Mas a igreja não saiu deles. Meu irmão, Deus é um só. Nós somos uma só família. Meu irmão católico, meu irmão evangélico. O Senhor Jesus veio corrigir o erro que vocês fizeram. Essa manipulação que vocês fazem. Por que é que você está sempre contra Deus, contra a palavra de Deus? Por que não obedece o que você é anticristo? O Senhor Jesus diz que é o único pastor, você se coloca como pastor. Será que você não percebe isso? Você, em vez de preocupar, ficar pregando que Jesus vai voltar, que nós devemos esperar Jesus, que Jesus... Meu irmão, por que não se preocupa em se consagrar direito? Consagrar o seu espírito, não é a carne, não. A carne já está condenada, ela vai morrer, vai virar pó. Você não pode fazer nada por ela. Mas você tem que fazer por esse que fala, esse que pensa que é o Espírito. Você é Espírito, você é eterno, o teu corpo não é. É esse que você tem que consagrar. O jejum do Espírito é a moral, é a reforma íntima. Veja lá o que você pensa, o que você prega. Por que você distorce a palavra da verdade? Você quer distorcer a palavra da verdade com uma mentira, minha irmã? Não perca tempo, não. Porque se você continuar dessa maneira, se Jesus vier, você fica, porque você não pode ir com ele. Você é anticristo. Eu continuo sempre, nunca esqueço dessa palavra, foi a palavra que me libertou por completo. Epístola de João, quando João escreve, o que eu escrevi eu ouvi da boca dele, Jesus de Nazaré. Ele me disse, aquele que diz que ama a Deus, serve a Deus. Presta bem atenção, você sacerdote, você pastor, você dirigente de igreja. Aquele que tiver preconceito de um irmão, por menor que seja, Deus não está em você. Você não está em Deus, você está ainda nas trevas. Venha para a luz. Venha aprender conosco. Nós vamos ensinar para você. Não mandar você sair da sua igreja, não. Corrigir o erro que você faz. Porque a igreja católica não tem culpa do erro. A culpa é do Papa, ele que muda a lei. Ou as igrejas evangélicas, a culpa é dos pastores. É eles que criam mentira. Percebe, meu irmão? Quando um apóstolo, quando um bispo, um pastor ora para o meu Deus, para o meu Jesus. Ele cria um Deus só para ele, um Jesus só para ele. Meu irmão, Jesus e Deus é nosso. Nós somos filhos de Deus. Nós somos irmãos de Jesus. Somos uma só família. Até a maneira de orar, eles separam. Jesus veio para unir, não para separar. Por isso que nós falamos que o Evangelho de Jesus faz aquilo que a igreja, a religião, política nunca fizeram. Unir e trazer paz para a humanidade. Porque eles não mudam, são egoístas, orgulhosos e preconceituosos. O Senhor Jesus já nos advertiu. Reino dividido não subsistirá. Por isso que a tua igreja vai fechar as portas, minha irmã. Aí nós vamos ter o nosso lado oscilar para pregar o Evangelho, para estudar e servir a Deus em espírito e verdade. Muito obrigado.
Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta oportunidade. Na próxima oportunidade, nós vamos trazer para vocês, no nosso estudo, quem somos, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui, nós vamos explicar para você o que é o homem. O que é o homem? O homem não é o machão, não. É este corpo. Matéria condensada, Homo sapiens sapiens. E nós vamos provar para você que a história de Adão e Eva é uma outra mentira da igreja, que ela criou para distorcer a palavra de Deus. Por isso, o nome do nosso estudo. Por que é que a igreja está sempre na contramão? Por que é, meu irmão? Que Deus tem misericórdia de nós. Quer fazer alguma pergunta? Faça um questionamento aí, meu irmão. Faça uma pergunta. Junta-se a nós. Você, meu irmão evangélico, você quer fazer um estudo conosco? Nos convida. Nós iremos não debater, vamos estudar. Com a Bíblia na mão, com o Evangelho na mão, sem manipulação. Não acho, eu acho não. Não é eu acho não, é o que está escrito. Está entendendo? É isso que devemos fazer. Conhece a verdade que ela te liberta. Senhor, adentra dentro deste lar. Dentro dessa condução, desse aparelho, dessas pessoas que estão me ouvindo. Se tiver alguma necessidade, algum problema, supre pela tua misericórdia. Porque o Senhor tem poder no céu e na terra. Muito obrigado. Eu sou Francisco Pedro. Eu sou evangelista. Sou um administrador desse grupo. Nós pregamos o Evangelho sem preconceito, sem ameaça, sem medo, sem autoritarismo, sem manipulação. Evangelho de amor e que nada existe fora deste amor. Este é o Evangelho de verdade. Este Evangelho que vocês pregam, irmão religioso, é falso. Tenha cuidado. Saudações em Cristo Jesus, nosso Mestre e Senhor. Pause e recorde.